Oi pessoal, tudo legal? Aqui é o Paulo. Retomando as nossas aulas sobre esforço cortante e momento fletor, nós vamos calcular aqui uma viga biapoiada com balanço com um carregamento misto, carregamento distribuído e cargas concentradas. Para adiantar um pouquinho aqui, a gente já calculou as reações de apoio. Então, observe que a minha primeira equação é a somatória das forças em x igual a zero, minha primeira equação de equilíbrio. Eu não tenho nenhuma força externa agindo em x aqui na horizontal, portanto, o único apoio que poderia absorver um esforço desse tipo seria aqui o apoio A. Como eu não tenho nenhum esforço, o HA vai ser igual a zero. Depois eu vou para a somatória das forças em y igual a zero. Reparem que aqui eu já calculei a resultante desse carregamento distribuído de 5 kN em 4 metros. 5 vezes 4, 20 kN, atuando sobre o centro de gravidade dessa distribuição de carga. Perfeito? Então vamos lá. Somatório das forças em y. Eu assumi que VA está na direção vertical, VB está na direção também vertical. Então eu tenho VA mais VB menos 20 menos 10, que é essa carga concentrada, menos 8, que é a carga concentrada aqui na extremidade do balanço. Portanto, VA mais VB igual a 38 kN. Minha terceira equação é a somatória dos momentos em relação a algum ponto da viga igual a zero. Eu assumi aqui o ponto A para começar. Tá? Poderia começar pelo B? Sim, poderia. Assumi também que o momento produzido pelas forças ou resultantes no sentido horário seria negativo, no sentido anti-horário seria positivo. Podia ser o contrário? Sim, poderia ser o contrário. Eu apenas fiz dessa forma. Então vamos lá. VA em relação ao apoio A, né, a reação de apoio VA, vertical VA, ela não produz momento em relação ao ponto A. Portanto, VA vezes zero. Já a resultante de 20 kN, ela está colocada exatamente no meio aqui desse vão. Essa resultante está no centro da distribuição, exatamente no meio. Então eu terei aqui menos 20 vezes 2. Aqui também essa carga de 10 kN, ela produz momento no sentido horário. Eu coloquei aqui menos 10 vezes 4. Eu tenho aqui o carregamento VB, que eu arbitrei como no sentido positivo, portanto, em relação a produz momento no sentido anti-horário. Então, eu tenho mais VB vezes 6, e tenho aqui, por último, essa cargazinha de 8 kN, que produz momento em relação a no sentido horário, né? Menos 8 vezes 7. Fazendo essas continhas, eu tiro que o VB é igual a 22,67 kN, até já transportei aqui para a gente adiantar um pouquinho as coisas. Vou para a primeira equação, né? Somatória das forças em y, VA mais VB igual a 38, substituo VB e acho VA igual a 15,33 kN. 15,33 kN. Então aqui, minha gente, eu já calculei as reações de apoio. Vamos agora para o cálculo do cortante. Antes de nós passarmos ao cálculo do cortante momento fletor, é importante que nós façamos algumas considerações. Então vamos considerar aqui uma viga genérica qualquer com uma reação de apoio. Tá? Eu tenho aqui também uma seção genérica SX. Muito bem, eu quero calcular o par força binário que chega aqui nessa seção, antes da seção. Então eu teria aqui como resultante a somatória de todas as forças atuando antes de chegar na seção, certo? Só que essa força aqui também, ou essas forças, esse conjunto de forças, elas também vão produzir um momento nessa seção. No caso aqui eu só tenho uma força, ela vai produzir um momento nessa direção. Repara que minha seção está desequilibrada, tá? Eu tenho nessa seção uma tendência de rotação e uma tendência de translação. Para que ela se equilibre, ela tem que reagir. Ela tem que reagir. Essa reação surge da seguinte forma. Ela vai reagir com o esforço contrário, tá? De translação, e com um momento aqui no sentido contrário. Tá? Esse esforçozinho aqui, ó, é o que eu chamo de cortante. E esse momento aqui é o que eu chamo de momento fletor. Tá legal?
Então, quando eu tenho essa configuração aqui do cortante, tá? Eu digo que o cortante é positivo. Ou seja, se a minha resultante for positiva, meu cortante é positivo. Se eu tenho essa configuração aqui, ó, ou seja, se a minha resultante for negativa, o meu cortante também será negativo. No caso do momento fletor, se eu tenho um momento fletor nessa direção, ele é positivo. Se o momento fletor, ao contrário, é nessa direção, ele é negativo. Por quê? Porque, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma tração nas fibras inferiores e uma compressão nas fibras superiores. Nesse caso, eu tenho justamente, no segundo caso aqui, eu tenho justamente o contrário. Uma tração nas fibras superiores e uma compressão nas inferiores. Tá legal? Então, cortante positivo, essa primeira configuração, cortante negativo, essa segunda configuração. Momento fletor é negativo, positivo é o que traciona as fibras inferiores. O negativo traciona as fibras superiores. Bom, feitas essas considerações, nós vamos agora para o cálculo do cortante. Bom, meus amigos, agora vamos para o cálculo dos cortantes. Antes de nós procedermos ao cálculo dos cortantes, é fundamental que nós selecionemos as seções que a gente vai analisar, tá? Então, normalmente eu faço isso como? Eu verifico o início, marco as seções no início e no fim de carga distribuída, onde tiver carga concentrada, tá? E onde tiver carga concentrada, eu tenho que verificar o comportamento do cortante à esquerda e à direita, tá? Nesse caso aqui eu terei 4 seções, porque aqui eu tenho uma carga concentrada, mas é o início de uma carga distribuída, seção S1. Vou verificar o que acontece imediatamente à direita, uma distância infinitesimal. Chego aqui na carga de 10 kN, carga concentrada, mas também ao fim da carga distribuída, marco a seção S2, vou analisar o que acontece à esquerda e o que acontece imediatamente à direita. Aqui no apoio B, tenho carga concentrada, que é a reação de apoio, vou marcar a seção S3, analisando da mesma forma o que acontece à esquerda e à direita. E por último eu tenho S4, eu tenho uma carga concentrada aqui na extremidade do balanço, não tem sentido eu analisar a direita, eu não tenho mais viga nem carregamento, não é mesmo? Então eu analiso exatamente a esquerda, né? Quanto vale o cortante à esquerda. Então vamos aqui aos cálculos. Lembrando que o cortante é a resultante antes de chegar na seção, não é verdade? Então vamos aqui para os cálculos. O cortante na seção S1. Cortante na seção S1, na verdade, é a resultante. A seção S1 é aquela seção muito próxima aqui, ó, a uma distância infinitesimal, uma distância dx, tá? Qual é essa resultante? Ela é igual à própria reação de apoio, que é igual a 15,33 kN. Vamos agora para a seção S2. Na seção S2 eu tenho que analisar o que acontece à esquerda antes de chegar na carga de 10 kN e o que acontece à direita. Então vamos aqui. Cortante na seção S2 à esquerda, ou seja, antes da carga de 10 kN. Eu tenho então o carregamento de 15,33, tenho a resultante da carga distribuída de menos 20, portanto aqui menos 4,67 kN. Só que eu tenho que analisar agora o cortante em S2 à direita, ou seja, após a ocorrência da carga concentrada de 10 kN. Ora, antes de chegar na carga de 10 kN, eu tinha aqui um cortante resultante de 4,67, tá? Agora eu tenho um carregamento aqui no sentido negativo de 10. Repetindo aqui, carregamento negativo de 10, portanto,
o meu cortante à direita é menos 14,67 kN. Passando agora para a seção S3. Seção S3, eu tenho a mesma situação, tenho uma carga concentrada que é a reação de apoio. Portanto, vamos aos cálculos. Cortante em S3 à esquerda. Muito bem, olha, repara que entre S2 e S3 eu não tenho nenhum carregamento aqui, é um trecho descarregado. Portanto, o valor do cortante em S3 à esquerda, que antes de chegar na carga, na reação de apoio, é exatamente igual ao que é S2 à direita, ou seja, menos 14,67 kN. Analiso agora o cortante em S3 à direita. À direita de quem, pessoal? À direita aqui da carga concentrada, que é a própria reação de apoio. Então, eu vinha à esquerda com uma resultante de menos 14,67, só que agora eu tenho um carregamento concentrado de 22,67 kN, que é igual a 8 kN. Repara que o cortante agora ele passou a ser positivo de novo. E na seção S4? Seção S4, né, exatamente à esquerda da seção S4, na cortante, ele vai ser igual a 8 kN também. Por que ele vai ser igual a 8 kN? Por que ele vai ser igual a 8 kN? Repara que o trecho também é descarregado, a minha resultante à direita de S2, de S3, é de 8 kN, como eu não tenho nenhum outro tipo de carregamento, ele vem para 8 kN e baixa aqui, fechando o diagrama, tá certo? Vamos agora ao traçado do diagrama de esforço cortante. Vamos colocar as ordenadas e depois plotar o gráfico, tá? Eu tenho aqui em S1, eu tenho aqui um cortante de 15,33. 15,33. Em S2 à direita, eu tenho um cortante que equivale a menos 4,67. Não é verdade? Menos 4,67. Menos 4,67. Só que à direita, eu tenho aqui um cortante que vale menos 14,67 kN. Aqui eu tenho à esquerda o mesmo valor, em S3 eu tenho o mesmo valor, mas à direita eu tenho um cortante que vale 8, e ele chega em 8 até esse ponto. Perfeito? Vamos agora plotar, né? Ligar esses pontos. Então, eu tenho carga distribuída, meu cortante vai ser uma reta, não é? Vai ser uma reta até aqui, ó. Ligo aqui até a esquerda. Só que aqui eu tenho uma descontinuidade, né? Tem uma descontinuidade. Ele vem aqui em 14,67. Vamos aqui para 14,67. Tenho aqui o cortante. Esse trecho é descarregado. E eu observo que aqui eu tenho o mesmo valor. Portanto, eu tenho aqui, ó, uma constante. 14,67 à esquerda. Tá? 14,67 à esquerda. Só que aqui o cortante à direita ele vai para 8 kN. Daqui para cá ele é constante também. Ele é constante. Vamos fazer aqui a retazinha. Constante. Aqui eu tenho 8 kN para baixo, eu fecho aqui o diagrama. Tá? Lembrando que aqui é ele permanece constante, aqui é menos 14,67 também. Então tá. Esse cortante aqui ele é positivo, aqui ele é negativo nesse trecho e positivo nesse trecho. Legal, minha gente? Assim nós traçamos o diagrama de esforço cortante. Muito bem, vamos proceder agora ao cálculo do momento fletor em cada uma das seções. Como eu não tenho carga-momento aplicada ao longo da extensão da viga, eu não preciso verificar momentos à esquerda e à direita, basta verificar o momento atuante em cada uma das seções. Então vamos a cada uma delas aqui. Momento fletor.
momento fletor na seção 1, momento fletor na seção 1, eu tenho apenas a carga concentrada, né, a reação de apoio VA, aplicada sobre esse apoio. Portanto, esse momento aqui é nulo, né, momento zero. Momento na seção S2, momento fletor na seção S2, quanto vale? Eu tenho 15,33, estou aqui, fixei aqui a seção S2, tenho que calcular o momento resultante vai ser igual ao próprio momento fletor. Tem um momento de 15,33 tracionando as fibras inferiores, então tenho 15,33 vezes 4, aí aqui eu tenho uma força de 20, olha, que está fazendo esse movimento, ele isoladamente está fazendo esse movimento, ou seja, tracionando as fibras, produzindo essa deformação, deformando as fibras superiores, tracionando as fibras superiores. Então eu tenho menos 20 vezes 2, que é justamente essa distância dessa resultante até a seção S2, e só tenho essas duas forças. Portanto, aqui eu tenho um momento positivo de 21,32 kN vezes metro. Tá? Vamos para a seção S3. Momento fletor na seção S3. Vale quanto? Eu tenho 15,33, só que o braço de alavanca agora aumentou, não é? Agora são 6 metros até S3, menos 20 vezes 4. O que mais? Eu tenho agora a força de 10 que entra no cálculo, menos 10 vezes 2, isso aqui vai ser igual a menos 8 kN/metro, tá? Observem que aqui eu já posso fazer um batimento. Se eu entrar pela direita, eu tenho uma força de 8 kN, tracionando as fibras superiores pela direita, não é isso? 8 vezes 1 dá menos 8, exatamente aqui nesse trecho. Portanto, eu já sei que esse valor está correto, tá? Mas vamos lá, vamos fazer da esquerda para a direita. O momento fletor em S4, da esquerda para a direita eu tenho 15,33 agora vezes 7, menos 20 vezes 5, menos 10 vezes 3, esse 10 ele está tracionando as fibras superiores, e tenho essa força de 22, que em relação a S4 traciona as fibras inferiores. Então, positivo mais 22,67 vezes o braço de alavanca, que é 1. Isso aqui vai ser igual a momento fletor na seção S4, ele vale 0, que é o mesmo momento que eu encontraria entrando pela direita. Pela direita aqui eu não tenho carga-momento aplicada, só tenho a carga concentrada. A distância é infinitesimal até a seção analisada, portanto é nulo o momento fletor nessa seção. Certo? Uma vez que nós encontramos as ordenadas, nós vamos marcá-las. Então, o momento fletor na seção S1 é 0. Na seção S2 é 21,32. Vamos marcar por aqui assim. 21,32. 21,32. Momento fletor na seção S3 é menos 8. Tá? Vamos marcar aqui então. Menos 8. E o momento fletor na seção S4 é 0. O que é que eu sei, gente? Que entre a seção S1 e S2 eu tenho uma carga uniformemente distribuída. Portanto, trata-se aqui de uma função do segundo grau que descreve essa curva. Tá? Então, eu vou traçar o diagrama do lado em que as fibras são tracionadas. Tá?
Então vamos lá, vamos tentar fazer aqui uma parábola, né? Não ficou uma parábola assim muito bonita não, mas enfim, aqui é uma parábola do segundo grau, né? Aqui é uma parábola do segundo grau. Muito bem. O trecho descarregado entre S2 e S3 é descrito por uma função linear, portanto, uma reta. O trecho entre S3 e S4 também é descrito por uma reta. Aqui eu tenho o momento fletor positivo, porque aqui é o lado que está sendo tracionado. Aqui também é positivo, mas a partir desse ponto o momento se inverte e ele passa a ser negativo. Perfeito? Então esse aqui é o gráfico, né, o DMF, o gráfico de momento fletor, o diagrama de momento fletor, e aqui o diagrama de esforço cortante. Muito bem, realizados esses cálculos, eu vou a seguir mostrar esses diagramas traçados em escala. Até a próxima. Muito bem, meus amigos, agora aqui o diagrama de esforço cortante e momento fletor estão traçados assim, corretinhos, bonitinhos, a gente pode fazer uma análise acerca desse traçado. Então eu tenho aqui uma carga uniformemente distribuída entre o trecho correspondente entre a seção S1 e S2. Observem que o diagrama de esforço cortante é uma reta inclinada. O diagrama de momento fletor, uma parábola do segundo grau. Observem ainda que no traçado do diagrama do esforço cortante, ele corta aqui o eixo, portanto ele tem um ponto, né, uma abscissa, onde o cortante é nulo. Onde eu consigo identificar essa abscissa também corresponde a um ponto onde o momento fletor é máximo. Isso porque a derivada do momento em relação a x, ele me dá a equação do cortante. Portanto, o cortante ele me dá a inclinação do momento fletor. Se o cortante é zero, significa que a inclinação naquele ponto é zero, portanto é um ponto de máximo da função do momento fletor. Tá? Então, sempre que nós identificarmos um ponto onde o cortante é nulo, nesse ponto, nessa abscissa, eu tenho um momento fletor máximo. Onde eu tenho carga concentrada ele reflete no gráfico do esforço cortante numa descontinuidade no valor dessa carga. Eu tenho uma carga de 10. Então eu tenho aqui um cortante à esquerda de S2 no valor de 4,67, tem uma carga concentrada de 10, à direita ele passa para menos 14,67, portanto no desenho ele aparece como uma descontinuidade. Observem que entre o trecho S2 e S3 eu não tenho carregamento, portanto o diagrama de esforço cortante é uma constante, assim como para o trecho S3 e S4. Muito bem, constante para o trecho S2 e S3 é o cortante, já o momento fletor é uma reta inclinada. Observem que aqui eu tenho um ponto onde o momento fletor também é nulo, né, onde ele passa de positivo para negativo. Muito bem, observem também que no lugar onde eu tenho uma carga concentrada, o momento fletor eu tenho uma angulosidade, uma mudança de inclinação. Bom, meus amigos, vocês podem estar se perguntando como eu faço para descobrir qual é a abscissa de cortante nulo. Eu posso fazer por semelhança de triângulo ou deduzir a equação do esforço cortante nesse trecho, igualar a zero, e aí eu descubro qual é a abscissa do que o esforço cortante é nulo. Perfeito? Uma vez que eu descubro qual é essa abscissa, eu posso chegar aqui e calcular o momento fletor exatamente nesse ponto, a 3,07 do apoio A. Bom, mas existe algumas outras maneiras de nós fazermos o batimento do diagrama do esforço cortante com o diagrama de momento fletor. Bom, meus amigos, eu posso fazer agora uma conferência pelo batimento das áreas do cortante, fazendo essa verificação com a diferença de momento entre as seções. Então, indo aqui para a seção S1 e S2, eu verifico aqui essa área, que eu tenho uma área positiva, aqui eu tenho uma área negativa, tenho uma área de 21,33, a diferença do momento entre a seção S2 e S1, ele bate com essa área. Então está correto. Vamos para o segundo trecho da viga S2 e S3. A área do cortante, menos 29,34, a diferença dos momentos entre S3 e S2. Entre S3 eu tenho aqui menos 8,
né? Tenho menos 8, menos 21 e 21 e 33. Tenho aqui menos 29 e 33. Uma diferença aqui devido às aproximações que nós fizemos. O último trecho. Nesse último trecho eu tenho um cortante aqui com a área de 8 e a diferença dos momentos vai dar justamente a 0, né, menos 8, já que esse momento aqui é negativo. Eu tenho essa diferença de momento de 8, bate com a área do cortante, está correto. Muito bem, pessoal, eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem gostado dessa videoaula, deem um joinha. E eu deixei um presentinho para vocês, que é um e-book. Esse e-book chama-se Os 6 Passos para Traçar o Diagrama de Momento Fletor e Esforço Cortante. Eu vou deixar o link, vocês acessem o link, baixem o e-book, está bem legal, está bem didático, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até a próxima.